Olá, mulheres curadas, a paz do Senhor a todas. Hoje é o Senhor com vocês para dar mais uma continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Hoje vamos ler o capítulo 36. Amém? Então vamos lá. Ora, estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, Eteu. Aolibama, filha de Aná, filho de Zebeão, Eveu. E Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada gerou de Esaú e Elifaz, e Bezemate gerou Reuel. E Aolibama gerou Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e de seu gado, e todos os seus animais e todos os seus bens, que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó. Porque as suas riquezas eram demais para que eles pudessem habitar juntos, e a terra em que eles eram estrangeiros não podiam sustentá-lo por causa de seu gado. Assim Esaú habitou no monte Zeir. Esaú é Edom. E estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefom, Gaetã e Kenaz. E Tianá era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e gerou de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Zamá, Mizar. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filho de Aná, filho de Zebeão, mulher de Esaú, e ela gerou a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifá, o filho primogênito de Esaú, o príncipe Temá, o príncipe Omar, o príncipe Sefó, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes que vieram de Elifaz, na terra de Edom. Estes foram os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Nate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar e o príncipe Mizar. Estes são os príncipes que vieram de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes que vieram de Aolibama, filho de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, que é Edom, e estes são os seus príncipes. E estes são os filhos de Zeir: Orel, que habitava a terra, Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, e Dizon e Azé, Ezé e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Zeir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tiná. E os filhos de Zobal foram estes: Alvã e Manaate, e Ebal, Sefom e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aias e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando ele alimentava os jumentos de Gibeão, seu pai. E os filhos de Aná são esses: Dizon e Aolibama, filho de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. E os filhos de Essé são esses: Bilã, Zafã e Acã. Os filhos de Dizã são esses: Uz e Arã. Esses são os príncipes que vieram dos Oreus: o príncipe Lotão, o príncipe Zobal, o príncipe Zebeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Essé, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes que vieram de Ori.
segundo os seus príncipes na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom. Antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel, e Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzã da terra de Temã, reinou em seu lugar. E morreu Uzã, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanla de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanla, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibol, reinou em seu lugar. E Baal-Anã, filho de Aquibol, morreu. E Adá reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome da sua mulher foi Meatabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes que vieram de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Tianã, o príncipe Alvo, o príncipe Getete, o príncipe Aulibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, e o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, de acordo com as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Então, meninas, a gente vê aqui nesse capítulo 36 que vai falar da história de Esaú. Esaú era filho de Isaac, irmão de Jacó. E a gente percebe, nos capítulos anteriores, a gente viu sobre a história um pouco de Jacó. E agora a gente vai falar um pouco sobre a história de Esaú. E a gente, olhando para a história desses dois irmãos, nasceram juntos, são gêmeos, né? Mas são totalmente diferentes. Eles tinham... Esaú era um homem de mais liderança, é um homem de caça, era um homem totalmente diferente de Jacó, enquanto Jacó era aquele homem mais caseiro, era um homem que estava sempre preparando refeições. E aqui Isaac, ele amava mais Esaú. E a gente, olhando para a história de Esaú, Esaú era aquele homem que ele não se preocupava muito em honrar seus pais. Pelo contrário, ele só fazia coisas que o desonravam seus pais. E quando ele via que algo entristecia seus pais, aí era que ele fazia. Então ocorreu que uma confusão também entre Esaú e Jacó, que a gente crê que vocês já sabem. E Esaú, um dia cansado, volta e afadigado, com muita fome, vende a sua primogenitura para Jacó, e Jacó muito esperto também. E também acontece de uma desavença entre os dois, e Jacó também trapaceia o seu irmão e quer a bênção, né, de Esaú. Então ali aconteceu uma confusão, e Jacó vai embora daquela terra, e passa-se 20 anos depois, eles se voltam, eles se encontram, eles se perdoam. E ali eles começam a construindo, né, a sua vida novamente. E aqui, no texto, no início do capítulo, ele vai dizer assim: essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então, assim, uma vida que Esaú tinha, de um filho rebelde, de um filho que tinha casado com mulheres que não eram da sua, vamos dizer, do seu povo, sempre com rebeldia. Mas Esaú, a gente vai ver aqui a história de Esaú sendo modificada. Então, Esaú, ele começou errado, mas ele terminou certo. E eu quero dizer assim, que os improváveis, eles também crescem. Esaú, ele cresceu tanto que precisou ir para outro lugar,
pois o espaço que eles tinham para sustentar o seu gado, aquilo tudo que eles tinham, era demais. Então ele precisava sair daquela terra agora de Canaã, junto com seu irmão Jacó, para outra terra. E ele constituiu sua família, cresceu. Então, assim, o que a gente entende desse texto, que muitas vezes a gente vê um amigo, vê um filho rebelde, vê uma pessoa muito difícil de lidar, mas aquela pessoa, ela também ela pode mudar. E assim como Esaú mudou, outras pessoas também mudarão. Então, se você hoje tem algum filho que é muito rebelde, se você tem um amigo, então assim, que nós possamos orar por essas pessoas, que nós possamos crer que o nosso Deus, assim como também mudou a nossa história, também poderá mudar e vai mudar também a história dessas pessoas que você hoje vê que é tão difícil. Então, a história de Esaú, a gente vê como o Senhor mudou a vida dele, como Esaú cresceu. Ele foi um homem que cresceu tanto financeiramente, tanto cresceu também na sua vida familiar, ele constituiu famílias e ele também gerou nações. Lá no finalzinho, no último versículo, ele vai dizer que este é Esaú, pai dos Edomitas. Ele, o que é que dizer, o que é aqui? Ele gerou nações, povos. Então, assim, esses são os descendentes de Esaú. Ele gerou nações. Então, que nós possamos crer que aquelas pessoas, que os mais improváveis, aqueles mais difíceis que a gente olha, e também somos nós. Porque se nós olharmos para a nossa história, de como nós éramos antes e como nós estamos hoje, Deus muda a história. Deus também faz os improváveis crescerem. Amém? Deus abençoe e fica com essa palavra no teu coração.